Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, sou terapeuta e conduzo vocês aqui por esse bate-papo entre o que acontece no céu, trazendo sempre uma sincronicidade que acontece na nossa vida, tentando trazer esse saber astrológico para a prática, como que a gente pode se preparar para a semana que está por vir, e viver de uma forma mais consciente, mais presente, né? A gente vai olhar para a semana do dia 8 de dezembro até o dia 14, a gente vai falar então desse período e vou trazer para vocês essa segunda fase da alunação, né? Na semana passada nós iniciamos com a lua nova em Sagitário no dia 1º de dezembro, trazendo aí para a gente uma expansão, um crescimento, uma vontade de colocar algo novo no mundo. E agora nós vamos para a segunda etapa, que é a fase da lua crescente. Mas antes disso, eu quero falar sobre 2 trânsitos que aconteceram no sábado, dia 7, e que vão perdurar por algum período e que eu, por acaso, me esqueci. Fico pensando cá com os meus botões, será que posso culpar Mercúrio retrógrado ou Marte retrógrado? Pois é, temos 2 planetas retrogradando no céu, trazendo aí para a gente muita revisão, repensar. É um momento da gente refletir sobre a nossa chama interna, porque ambos planetas estão em signos de fogo. E quando a gente fala de signos de fogo, a gente fala da nossa identidade, da chama que vibra e que está dentro de cada um de nós. Então, antes de eu começar propriamente a nossa semana do dia 8, eu vou falar sobre 2 trânsitos que aconteceram no sábado, que vão reverberar por algum tempo, então por isso eu acho importante trazer. No dia 7, no sábado, então, nós tivemos a entrada de Vênus, que estava em Capricórnio para Aquário. Vênus é o planeta da sociabilidade, do prazer, do amor, da nossa capacidade de se relacionar com as pessoas. Entrando no signo de Aquário agora, ela traz aí para a gente um bem-estar dentro dos grupos, o que é muito bem-vindo, não é mesmo, minha gente, para esse final de ano. Porque Aquário é um signo que fala do social, da gente permanecer a diversos grupos e a gente conseguir socializar, expressar as nossas ideias, os nossos ideais, né? E isso, nessa época, é muito importante que a gente saiba tanto ouvir e respeitar as opiniões dos outros, quanto se sentir livre para expressar. É muito curioso que isso aconteça logo agora, porque nós temos as festas de final de ano, e a gente aí é convidado pela vida a trocar com as pessoas, né, com as quais a gente convive, muitas vezes é da família, muitas vezes não, mas enfim, todos nós agora passamos, a maioria de nós, por momentos bastante sociáveis. E a Vênus entrando em Aquário nos ajuda a manter o nosso charme, a sentir prazer dentro dessas conversas, porque a gente sabe que, né, nem sempre é fácil encontrar a galera da família, nem sempre é fácil passar por esse momento do ano. Às vezes eles nos trazem memórias de pessoas que já se foram, às vezes nem sempre é fácil. Mas com a Vênus transitando por esse planeta, a gente pede, né, que a gente tenha um pouco de prazer e de conforto, de bem-estar durante esse período. E a Vênus vai ficar ali até o ano que vem. Então, a gente pode aproveitar e usufruir desse nosso charme dentro dos grupos, para que a gente possa se socializar, né? Estar com as pessoas, conversar, que a troca seja boa, que ela seja construtiva. E também aconteceu de Netuno, que está em Peixes e estava retrógrado, retomou o seu movimento direto. O que isso significa? Significa que Netuno, que é o nosso planeta de conexão, de espiritualidade, de percepção de algo maior, volta a andar para frente. Netuno estava retrógrado desde o dia 2 de julho. E agora ele retoma o seu movimento normal. E Netuno é um planeta bem lento, tanto que durante esses dias ele voltou para trás 2 graus. Então, assim, é pouco movimento, mas ele afeta toda a coletividade de uma forma profunda, convidando a gente a rever e revisar como que a gente tem se conectado com as coisas, o que prende a nossa atenção, onde a gente coloca a nossa energia e por que a gente coloca a nossa energia. Será que a gente não está apegado a muitos sentimentos que já não fazem mais sentido? Então, ele andando para frente, talvez a gente se sinta mais tentado, então mais aberto para perdoar, para ter compaixão,
para entrar em contato com essa consciência maior e fazer limpezas espirituais. Esse é um momento da gente olhar para o que realmente importa, né? Quando a gente chega no final do ano, a gente começa a refletir tudo que a gente fez durante o ano. Encerramentos de ciclos são assim, né? Então, é um movimento da gente buscar essa conexão com algo maior, da gente se conectar, da gente pensar no futuro, o que a gente quer viver. Então, Netuno vem facilitar esse processo de conexão, andando para frente, para que a gente possa se sentir amparado, para que a gente possa se sentir parte de algo maior. No domingo, dia 8, nós temos a Lua crescente no 17º grau de Peixes, que é o signo que fala da empatia, da cura, do perdão, do altruísmo, da conexão espiritual, né, da transcendência do ego. O que é isso? Quando a gente olha o zodíaco, Peixes é o último signo do zodíaco. O primeiro é Áries. O primeiro Áries fala da afirmação do ego, né? A gente vai construir a nossa identidade, a nossa autonomia. Quem sou eu? E quando a gente passa toda a roda do zodíaco, a gente vai construindo um pedacinho. Em Touro, a gente pensa nos nossos valores, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? O que traz bem-estar para a gente, o que não traz, quais são os nossos talentos. Em Gêmeos, a gente aprende a comunicar e expressar, em aprender. Em Câncer, a gente sente, a gente guarda na memória, a gente tem raízes, a nossa família, a nossa mãe, a gente se nutre emocionalmente. Em Leão, a gente se orgulha daquilo que a gente coloca no mundo, a gente exerce papel de liderança, a gente transborda e inspira os outros. Em Virgem, a gente ordena, a gente classifica, a gente lapida, a gente aprimora aquilo que foi criado em Leão. Em Libra, a gente contribui com o outro, a gente se relaciona, a gente estabelece relações justas, a gente harmoniza, a gente concilia. Em Escorpião, a gente aprofunda, a gente vive intensamente, a gente se transforma e a gente renasce. Em Sagitário, a gente olha para o mundo e começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, em busca da nossa verdade, daquilo que faz sentido para o nosso coração. Em Capricórnio, a gente vai até o topo da montanha, atrás dos nossos objetivos, a gente é comprometido, a gente quer deixar um legado, a gente quer deixar nossa marca no mundo. Em Aquário, a gente descobre a nossa contribuição social. Para que nós viemos, o que nós entregamos para a sociedade. E em Peixes, a gente deixa tudo isso de lado para entender que a gente é muito maior, é parte de algo muito maior do que tudo isso. Então, é o desfazimento do ego. A compreensão de que, no final das contas, somos todos conectados. O que eu faço atinge e afeta outras pessoas, e quando eu faço mal para alguém, em última instância, estou fazendo mal a mim mesma, porque aquele ser humano também é parte do mesmo lugar que eu, também é o que eu sou, em algum nível. Então, a lua crescente em Peixes traz para a gente esse impulso, essa vontade de fazer algo que tenha propósito, que tenha significado, né? Que faça parte dessa engrenagem maior que é o universo, mas que não esteja identificado com aquilo, porque sabe que pode se adaptar ao que for. Porque entende muito claramente que se você existe, é porque existe uma função para você. Pouco importa a função, o que importa é você. E é muito interessante porque quando a gente pensa que nós estamos vivendo uma alunação sagitariana que vai pedir para a gente que a gente renove a nossa fé, que a gente amplie os nossos horizontes, e aí vem a lua crescente e fala assim, o que você precisa curar na sua vida, curar na sua memória, no seu passado, o que está inconsciente aí, que ainda te faz reproduzir os mesmos comportamentos de sempre. O que está por trás das suas ações? E a fase crescente, ela já é uma fase em que a gente é convidado a agir. Então, a gente se sente mais disposto, a gente tem mais energia, a gente tem mais vontade. E a lua, ela ainda não está totalmente clara no céu, né? Isso vai acontecer lá na lua cheia. Mas a gente já consegue enxergar um pedaço da lua. A gente já consegue ter um pouco mais de orientação. Então, esse impulso de agir já vem.
Então, é muito importante agora a gente fazer essa limpeza no sentido emocional. Por quê? Porque Peixes é um signo emocional, é um signo que fala do inconsciente, dos nossos sonhos. Então, olha que interessante, a gente tem Netuno voltando para o seu movimento direto em Peixes. Netuno é o planeta regente pela astrologia moderna de Peixes, então ele está andando no movimento direto, facilitando e trazendo essa necessidade de conexão, potencializando, né? E a lua crescente acontecendo nesse mesmo signo de empatia, de amor incondicional, de compaixão, de compreensão, pedindo para a gente uma atitude que leve em consideração todo o resto. Né? Então, é muito curioso como as coisas elas vão fazendo um sentido muito maior do que... como tudo tem uma ordem, né? Nada é aleatório no universo, né? Então, essa semana a gente vai passar por essa energia, uma energia de conexão, uma energia de compaixão, só que o que acontece às vezes é que talvez a gente não tenha muita clareza, porque quando a gente fala de signo de peixes, peixes é um signo que fala do sutil, do inconsciente, então as coisas não são tão claras, talvez os sinais não estejam tão evidentes, você vai precisar interpretar. Você vai precisar estar atento, você vai precisar se conectar com a sua verdade, consigo mesmo, ter seus momentos de meditação e de contemplação para poder não cair em enganos, né? Na segunda-feira, dia 9, a gente tem Vênus fazendo um sextil com o nó do norte, que está em Áries. Vênus, então, que entrou em Aquário no dia 7, fazendo um sextil com o nó do norte. Vênus, ela fala do prazer. E aí o prazer associado ao nó do norte, que é o nosso destino enquanto sociedade nesse momento, né, que tem a ver com essa energia ariana, então, em busca da nossa independência, da nossa autonomia, da nossa identidade, conseguir se manter firme nas nossas decisões, é como se isso viesse com um prazer muito grande e uma percepção de que quando eu consigo me posicionar, eu consigo fazer com que as pessoas compreendam aqui eu vim fazer, né? Aqui eu estou aqui, por que eu estou aqui? Então, quando a gente pensa que Vênus está em Aquário, pedindo para a gente que a gente assuma esse nosso papel social de uma forma leve, de uma forma graciosa, né? Uma forma venusiana, a gente pode pensar que é um movimento de também colocar a nossa autenticidade no mundo, né? De fincar o nosso pé, de fincar a nossa bandeira. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente desagrada muitas pessoas, né? Existe um antagonismo que permeia todos nós, seres humanos, que é o pertencimento, a necessidade de criar vínculos, de estar em sociedade, de fazer parte, de ser inserido, de ser incluso no meio social. Ninguém gosta de estar à margem da sociedade, não é agradável. Então, essa necessidade de pertencer, que tem muito uma origem primitiva de sobrevivência, mas que todos temos, porque antigamente, se você não fazia parte do grupo, você literalmente morria, né? O grupo fortalecia a sobrevivência né? O ser humano, ele é um homem gregário, né? Ele vive com pessoas, porque junto a tribo, a comunidade consegue sobreviver na natureza. Se você está sozinho, tanto que as pessoas, o que a gente faz quando a gente não quer uma pessoa? A gente exila ela, a gente exclui ela. Esse é um dos maiores dores do ser humano, é ser excluído do meio social. E até hoje a gente faz isso, né? Mesmo com as pessoas que não nos agradam, a gente cancela, né? A gente exclui ela da nossa vida e como uma forma de punição. E Aquário tem essa dimensão. Então, por um lado, eu preciso muito pertencer a um grupo social e, pelo outro lado, eu preciso muito ser quem eu vim ser. Porque muitas vezes, para pertencer, eu preciso me adequar às normas sociais, eu preciso agir de determinadas formas e muitas vezes isso fere quem eu sou, isso fere a minha autenticidade.
Então, equilibrar isso é algo realmente desafiador, eu diria. Mas é algo que nós estamos sempre buscando. E com Vênus em Aquário, a gente sente prazer nessa dança, né, entre o pertencimento e a autenticidade. E fazendo um sextil com o nó do norte, vai trazer para a gente, então, essa coragem que a gente tem e que a gente precisa desenvolver para poder ser autêntico dentro dos grupos. Então, ouve alguém falar uma bobagem, você vai lá e fala assim, olha, eu não concordo com você por causa disso, disso, daquilo, mas conseguir conversar com essa pessoa de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa, de uma forma gentil. Não é embate, não é combate. Como que você, quando alguém confronta suas ideias, se sente? É como se ela ameaçasse a sua vida. Muitas vezes a gente está tão apegado às nossas ideias, tão apegados que quando a pessoa fala algo que você é contra ou que você defende, é como se a pessoa estivesse falando de você e ela não está falando de você. É muito interessante a leitura de um livro que eu já falei dele aqui, que se chama Os 5 Níveis de Apego. É um livro muito legal que fala sobre o quanto nós somos apegados àquilo que a gente acredita. O quanto, quando alguém tem uma opinião diferente da gente, é como se fosse uma ofensa pessoal à nossa identidade, a quem nós somos. Isso significa que nós estamos altamente apegados àquilo que a pessoa falou. Altamente identificados. É como se eu sou aquilo que eu acredito. E quando alguém fala algo contra aquilo que eu acredito, essa pessoa me fere. Essa pessoa está ferindo a minha dignidade de existir. Então, é algo bem interessante da gente olhar para isso nesses dias. Até porque, nos movimentos e nos encontros de Natal, a gente tem esses embates o tempo inteiro, né? A gente até fala que a gente não discute política, a gente não discute religião e nem fala de futebol. Ou seja, só vamos falar amenidades porque a gente não sabe conversar, não é mesmo? E com Mercúrio retrógrado aí, né, pode ser que aí a vaca vai para o brejo. Claro que Mercúrio volta para o movimento direto na semana que vem, a gente vai falar sobre isso na outro episódio, mas o quanto a gente, às vezes, tem dificuldade de aceitar as diversas opiniões e aceitar não significa concordar, não significa dizer amém, né? E a gente tem essa dificuldade mesmo assim. Na terça-feira, dia 10, nós temos o Sol, que está em Sagitário, fazendo um trígono com Quirón, que também está em Áries. Quirón representa uma ferida que nunca cicatriza. E o Sol em trígono com essa ferida que nunca cicatriza, e é uma ferida que fala sobre a nossa identidade, que vai falar sobre a nossa capacidade de autonomia, vai ser iluminada pelo brilho do sol, trazendo para a gente clareza, consciência e entendimento. E esse é o primeiro passo para a mudança. Quando você se percebe num ciclo repetitivo e você vê que está repetindo, você percebe o padrão, você percebe de onde aquilo vem, esse é o primeiro passo, é o ganhar a consciência. Depois disso, você precisa se sentir de uma maneira diferente com relação a esse padrão de comportamento tão arraigado, para que aí você possa criar uma imagem de você diferente daquela pessoa que sempre faz a mesma coisa. Então, eu sempre gasto mais do que eu posso, eu sempre estou em dívida, por exemplo, e aí eu percebo que esse é um padrão. E aí, quando eu vejo, eu já gastei com coisas que eu não precisava, eu fiz parcelas que eu não podia arcar, e eu percebo o quanto isso, às vezes, é para superar um vazio emocional que eu tenho, um medo de perder, um medo da falta. E aí eu percebo isso. E aí eu vejo que na minha família isso se repetiu por muitas gerações. Eu ganho essa consciência. Depois eu preciso mudar o meu sentimento com relação a isso. Preciso construir uma nova identidade, autoidentidade sobre essa pessoa. Eu não sou mais essa pessoa que gasta sem ter previsões. Eu sou a pessoa que consegue dizer não para as roupas, para as promoções. Eu sou a pessoa que consegue se organizar financeiramente. Eu tenho uma planilha, eu consigo organizar os meus gastos. Você vai criando essa autoimagem na sua cabeça e você vai agindo conforme esse roteiro novo que você está criando, construindo.
e você muda o seu comportamento. Aí, realmente, a transformação acontece, mas o primeiro passo é essa ganhada de consciência. Então, na terça-feira, essa semana, talvez a gente ganhe muitas consciências acerca de padrões que estão arraigados dentro de nós e que estão tirando a nossa liberdade. Estão tirando a nossa capacidade de agir conforme o que a gente realmente deseja para a nossa vida e não conforme aos nossos programas, né, aos nossos condicionamentos. Então, é um dia muito importante para a gente fazer essa reflexão também, caso contrário, isso passa batido, a gente não aproveita e fica tudo igual. No dia 12, quinta-feira, nós temos a Vênus fazendo uma oposição a Marte, então Vênus está em Aquário, fazendo uma oposição com Marte, que está retrógrado em Leão, né? Então, enquanto Leão é a minha capacidade de liderança individual, a minha capacidade de criação, a minha capacidade de diversão, de hobbies, o que eu gosto, o que eu crio, o que eu faço para me sentir bem comigo mesmo. Aquário é o oposto. É o altruísmo, é o olhar para o coletivo, a minha contribuição social, quais são os meus ideais, né? Quais são as pautas que eu defendo, né? Então, é uma energia diferente, é uma energia oposta complementar. Então, parece que é um cabo de guerra. E lembra que eu falei da autenticidade do pertencimento? Então, é como que eu consigo ser quem eu sou e estar dentro de um grupo sem precisar me anular, sem precisar deixar de ser quem eu sou. E o medo que eu tenho de repente, expressar quem eu sou e ser excluída, e ser indesejada. Como que eu organizo isso fortalecendo o meu amor próprio? Fortalecendo a minha percepção de que sim, todas as vidas importam, inclusive a minha. Eu tenho algo para agregar. Pode ser que não todos vão gostar, mas precisam respeitar, assim como eu respeito as outras formas de pensar e viver a vida. Então, a gente vem com algo que parece ser muito diferente, mas que se complementam quando a gente encontra um caminho do meio. Vênus fala do feminino, Marte fala do masculino, da nossa força, da nossa garra, do nosso guerreiro interno. Vênus fala da nossa graça, da nossa beleza, do nosso charme, da nossa capacidade de conquista e de ser agradável, né? Então, são energias que representam o feminino e o masculino, que são opostas, mas que se complementam, que precisam andar naquele equilíbrio. E quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em pratinhos parados, mas não, o equilíbrio ele é algo que vai e volta, sabe? É como se fosse uma onda. Então, tem movimentos, ele é um movimento, ele não é algo estático. No dia 12, quinta-feira, já falei, tá? Então, nós vamos ter que lidar com esse cabo de guerra para poder conciliar. E novamente, como que eu concilio? Entendendo quais são as normas sociais, o que eu preciso fazer e como que eu posso, sem deixar de ser quem eu sou, permanecer nesse lugar. Como que eu posso me reorganizar para poder estar ali, pertencer ao grupo e ser eu mesma, sem me anular o tempo todo? Como que eu posso encontrar esse equilíbrio que não é estático? Na sexta-feira, dia 13, sexta-feira, dia 13, dia de ver filme de terror. Nós temos Mercúrio fazendo um sextil com a Vênus. Mercúrio retrógrado em Sagitário, fazendo um sextil com a Vênus em Aquário. Vem para a gente assim muito um pensamento de como que eu posso me comunicar os meus ideais, os meus valores, aquilo que eu acredito, as minhas crenças, de uma forma que não seja invasiva, de uma forma que não seja agressiva. Como que eu posso convencer e persuadir melhor as pessoas sobre aquilo que eu acredito, para que a gente possa construir algo mais forte juntos. Porque quando a gente está junto, um movimento com várias pessoas é muito mais forte do que o movimento de uma pessoa. E outra coisa interessante, como que eu posso olhar para as pessoas com as quais eu me relaciono hoje e se eu me identifico com elas ou se elas são só pessoas que sempre fizeram parte da minha vida e elas estão ali, mas eu já não me sinto mais bem. Então, talvez você reavalie muito as suas amizades durante esse período, você repense muitos lugares pelos quais você passa, seu trabalho,
a galera do clube, a galera do tênis, a galera de todos os lugares que você frequenta, qual é o teu papel ali? Como é que estão esses círculos? Como é que isso faz você crescer ou não? Será que aquelas pessoas que eu estou participando, aquele grupo que eu faço parte, está me ajudando de alguma forma a expandir as minhas experiências, expandir o meu repertório, afirmando e me trazendo ali reflexões sobre tudo aquilo que eu acredito da vida? Ou é algo ali fútil, que eu estou perdendo meu tempo, que eu me sinto mal e eu quero sair daquele lugar e eu não consigo? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga muito querida, nós estávamos falando sobre mentorias dentro do mundo digital, e que ela tinha entrado numa mentoria e que ela estava muito chateada, porque ela tinha pagado um valor alto e ela não estava concordando ou se sentindo bem com o que estava acontecendo ali, e ela não conseguia mais estar naquele grupo. Ela falou assim, eu estou me ferindo, eu não acredito no que essas pessoas estão falando. Eu fiquei um mês e saí. Não quero reembolso, não quero nada, eu estou chateada pelo dinheiro que eu investi, mas eu não consigo. Ela é aquariana, né? Aquário não consegue permanecer nesses lugares. Não consegue fingir que não está vendo. Ou tentar se diminuir para caber. É difícil. Ainda mais quando ela tem tantas... Ela é uma aquariana muito firme nas convicções dela, né? Ela tem uma presença, assim, de ideias muito firme, e o aquariano tem isso mesmo, né? É um signo fixo de ar, então os conceitos são bem definidos, né? Vem sustentar as suas ideias, então, é tanto que uma sombra de aquário é a dificuldade de mudar de ideias, né? E é um convite. E ela falou assim, eu deixei para lá porque eu não vou fazer o que se propõe, eu não vou participar, eu não concordo, eu acho errada a maneira como está sendo conduzido e eu não vou me anular. É esse movimento que acontece, mas com uma certa facilidade. Ela falou assim, eu chorei muito, eu sofri muito para poder sair dali. E eu achei que eu estava errada, porque todo mundo parece adorar, mas eu tô vendo que aquilo ali não é real, tô vendo que não tá tendo resultado, mas todo mundo falando, ai, que legal! Aquário é justamente esse signo que vai ser a ovelha negra da família, né? Vai falar assim, não, isso aqui não tá errado. Vocês estão fingindo, isso aí é de brincadeira. Até ela falou assim, por que tu acha que as pessoas são pessoas inteligentes que estão ali? Eu falei assim, porque depois que você pagou, né, você pagou o valor para estar dentro da mentoria, muitas pessoas estão tão apegadas a isso que eu falo assim, agora isso aqui tem que dar certo. Eu vou falar que isso aqui é ótimo, porque eu vou dizer que eu errei, eu vou confirmar que eu tomei uma escolha ruim, fiz uma escolha ruim. E dói, né? Dói porque doeu nela. Ela falou assim, me senti trouxa, paguei o valor, não tô gostando, achei que eu estava errada, mas não ressoa com o meu coração, eu não consigo estar aqui. Mas dói. Dói ficar e dói sair. E tem gente que prefere a dói do ficar. Por isso que fica, por isso que fala, por isso que reproduz. Que para ela, ou porque faz sentido, né? Ou porque a pessoa agora não consegue admitir que aquilo ali não foi legal. E aí é difícil voltar atrás. É difícil abrir mão do dinheiro que você investiu, né? Numa mentoria assim. E esses são, então, os movimentos dessa semana. É uma semana em que a gente tem 2 planetas retrógrados, mas a gente é convidado a agir com consciência, agir de acordo com as nossas intuições. Por que um agir de acordo com as nossas intuições? Porque a Lua está em peixes, né? A Lua cresce em peixes, trazendo aí para a gente essa conexão com algo maior. Então, muito interessante, muito importante fazer meditação, fazer algo que te conecte com essa energia sutil. Escrever é interessante também, observar os seus sonhos, o que você tem sonhado, o que você tem experimentado, né, na vida, para poder extrair sentido e significado. Uma ótima semana para curar feridas emocionais, para entrar em contato com isso, fazer uma terapia, para poder elaborar essas questões e transcender, para que a gente possa viver outros problemas que a gente já viveu e que a gente está repetindo ao longo da vida inteira. Chega, vamos
sofrer por algo novo, né? Então, é uma semana de lua crescente, pedindo para a gente uma ação, mas uma ação muito consciente, uma ação pensada e repensada, porque Marte está retrógrado e Marte é o planeta que fala nossas ações, e com muita conexão, com muita percepção de que é um movimento, é um momento da gente refletir sobre as pessoas com as quais a gente convive, sobre os nossos objetivos, sobre o que a gente espera para a vida. E eu espero que vocês tenham uma excelente semana e que seja uma semana de muitos insights e muitas percepções. Aliás, comentem comigo, vou ficar muito feliz em saber o que está acontecendo na sua vida, como é que está reverberando essa energia para vocês. E uma excelente semana, a gente se vê na semana que vem. E não deixa de me seguir lá no Instagram, no thaisrosa.acer, Thaís com TH. Um beijo grande.